Totti ao seu dispor com Química Fácil. Vamos fazer nessa aula um problema do Enem. O problema do Enem trata do esgoto que é derramado, que é diluído no rio, nos lagos, o prejuízo que eles causam. Então, vejamos a frase muito importante para nos conscientizarmos. Os esgotos domésticos constituem grande ameaça aos ecossistemas dos lagos e represas, pois deles decorrem graves desequilíbrios. Os esgotos domésticos produzem graves desequilíbrios ambientais, como o observado abaixo, a partir de T3. Temos então aqui um gráfico onde nós temos o T3 exatamente nesse ponto. Nesse ponto, na análise do rio, existe um equilíbrio no ecossistema entre o oxigênio, a população de peixes e a população de outras bactérias. E há uma certa quantidade de nutrientes que para o peixe, além do oxigênio, é importante. Muito bem. Então, a partir do T3, imaginemos o esgoto sendo jogado nesse lago, nesse rio. Com o esgoto, o que vai acontecer? A partir de T3, o oxigênio vai diminuir. Por quê? A população primária, formada de bactérias, elas vão se alimentar do oxigênio. E, muito importante, como o esgoto vai dar nutrientes para o sistema, os nutrientes orgânicos indesejáveis vai aumentar a produção de bactérias e, no primeiro instante, vai aumentar a população de peixe, porque o peixe está mais alimentado, fica mais gordinho. Muito bem, mas o aumento das bactérias, o aumento dos peixes, ambos consomem oxigênio, que não para de diminuir. Estamos falando do oxigênio gasoso, da substância diatômica no estado de gás que fica dissolvido na água. É uma quantidade pequena de oxigênio dissolvido na água, mas é fundamental. Muito bem. Então, os peixes, as bactérias, aumentam porque está havendo aumento de nutrientes. Bem, e eles competem com o oxigênio, que os nutrientes não ajudam o oxigênio, só fazem que os produtores primários dos peixes o consumam mais. E ele não para de cair. Lá pelas tantas, no instante T6, o oxigênio continua a cair, os peixes começam a morrer em grande quantidade, toneladas de peixe, que era a população que iria pescar e consumir. E a produção primária também estaciona, não aumenta mais. E os nutrientes, os compostos indesejáveis, continuam se decompondo e vai aumentando, vai sujando o rio ou lago. Bem, então devemos escolher uma das 5 alternativas. A primeira alternativa diz que entre T3 e T6, entre T3 e T6, nesse curto espaço de tempo, está dizendo lá que a competição pelo oxigênio, as bactérias e os peixes, leva à diminuição dos peixes. Os peixes diminuem com a competição pelo oxigênio. Se bactérias e peixes precisam do oxigênio, de T3 a T6, ambos aumentam, porque competem. A competição pela vida é fundamental. Então há uma competição maior. A população de peixe aumenta,
porque compete mais pelo oxigênio e principalmente porque está tendo mais nutriente na água. Então a frase letra A está falsa. Na competição de oxigênio leva à diminuição de peixe. Não, ele leva ao aumento do peixe num primeiro instante. E aumento de bactérias e outros produtos primários. Então a competição pelo oxigênio, daqui até aqui, aumenta, aumenta, aumenta. Oxigênio só que diminui. Então não diminui a quantidade de peixe, aumenta. Letra B. A partir de T3, a decomposição do esgoto é impossibilitada pela diminuição de oxigênio. Realmente há uma diminuição de oxigênio, mas a decomposição do esgoto não para de crescer. A decomposição do esgoto independe da diminuição de oxigênio. Então, a partir de T3, a decomposição do esgoto é impossibilitada, não para de se decompor. Está falso. Terceira alternativa. A partir de T6, a partir desse instante, a mortandade dos peixes, realmente acontece a mortandade do peixe, decorre da população de produtores. A produção de mais bactérias e a produção de mais nutrientes, eles é que levam à diminuição da população de peixes? Não. O que leva à diminuição de peixe não é o aumento de bactérias, não é aumento de nutriente, é em função da diminuição de oxigênio. Então, o que está errado na frase letra C? A partir de T6, a mortandade dos peixes decorre da população de produtores. Não são os produtores que matam os peixes. O que matam os peixes será a insuficiência de oxigênio. A mortandade do peixe, a partir de T6, que aumentou porque tinha mais alimento no rio, vai começar a diminuir. Exatamente porque o oxigênio diminui. O oxigênio é o ar vital. Muito bem, então a alternativa que você deve escolher deve ser a alternativa D de dado. Vamos ver a alternativa E. A partir de T3, a população primária aumenta. Realmente, a população primária, bactérias e outros, aumenta. Devido à diminuição dos consumidores. O aumento das bactérias acontece pela diminuição dos peixes? Não, porque de T3 a T6, o aumento da produção primária acontece também com o aumento da população de peixes. Então, a partir de T3, a população primária, devido à diminuição dos consumidores. Não é porque tem mais consumidores de nutrientes que vai diminuir, que vai aumentar a população primária. Aumentou a população primária, aumentou a quantidade de peixes, por dois motivos. Porque eles competem pelo oxigênio e porque tem mais nutrientes dentro da água. Tote ao seu dispor.